Olá pessoal, eu sou Marina Helmes e eu me dedico a cuidar da qualidade de vida das pessoas através do trabalho de Health Coach. Hoje nós estamos aqui inaugurando o canal da Zero Sódio com o Dr. Décio. Olá, Dr. Décio. O Dr. Décio é nefrologista e especialista em hipertensão. Dr. Décio, explica pra gente, afinal, o que é hipertensão? Então, Marina, hipertensão ou pressão alta é uma doença muito comum. No Brasil, ela ataca cerca de 30 milhões de pessoas. E ela tem consequências muito graves. Ela é a principal causa de AVC, que é o derrame, de infarto do coração e de paralisação dos rins. E é uma doença que é muito fácil de ser diagnosticada. Mas, curiosamente, poucas pessoas se beneficiam de todos esses conhecimentos. Grande parte das pessoas não sabe que tem pressão alta. Das que sabem, 50% trata. Das que tratam, 50% estão com pressão controlada. Então, você veja que é um percentual muito pequeno que se beneficia de todos esses conhecimentos. Então, nós precisamos realmente disseminar o conceito de que as pessoas precisam medir pressão independente do que elas estejam sentindo. Existe uma crença que, de modo geral, as pessoas medem pressão quando tem dor de cabeça. Na realidade, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Hoje a gente sabe que, diferente do que se pensava antigamente, qualquer dor eleva a pressão. Qualquer dor física, por Qualquer exemplo, um dor. machucado, Pode ser no dedo, na mão, artrite. Isso sobe a pressão. Antigamente se imaginava que a pressão subia e daí dava dor de cabeça. Hoje a gente sabe que é o contrário. Mas, de qualquer maneira, ter dor de cabeça e medir a pressão muitas vezes ajuda a fazer o diagnóstico, porque são duas doenças que são comuns e acontecem frequentemente na mesma pessoa. Entendeu? E as pessoas geralmente não procuram, os médicos não procuram auxílio porque acreditam que seja normal aquilo, se sentir um pouco... É que a pressão alta não dá nenhum sintoma. Quando a pessoa tem algum sintoma, por exemplo, a perna está inchada ou tem falta de ar, são consequências da pressão alta, já nos órgãos. Então, o rim já não está funcionando direito, ou o coração está alargado, está maior, daí a pessoa pode ter esses sintomas. Senão, a pessoa não sente nada. Por isso que precisa medir pressão, independentemente de qualquer coisa, medir pressão pelo menos uma vez por ano. É importante medir pressão pelo menos uma vez por ano, independente de sentir qualquer coisa, para fazer diagnóstico precoce da doença. Se você medir uma vez por ano, quando você fizer o diagnóstico, você não tem nenhuma consequência da doença. Então, doutor, e depois de diagnosticado esse paciente, essa pessoa, ela com certeza deve ter vários cuidados que ela tem que tomar na vida dela para conseguir, além dos medicamentos, melhorar essa condição. E quais seriam esses cuidados que a pessoa tem que ter? Então, na realidade, os cuidados para tratar a pressão alta envolvem medicamentos e hábitos de vida, né? Inicialmente, nós começamos o tratamento com mudança de hábitos de vida, né? Então, a pessoa tem que fazer exercício, não pode exagerar no sal, não pode exagerar no álcool, tem que controlar estresse, tem que estar com o peso dentro do peso ideal. É muito fácil, né? Todo mundo consegue fazer isso com facilidade. Na realidade, não é bem assim. Mas a gente precisa insistir para que as pessoas façam isso, tanto para prevenir a doença, como para tratar a doença. Essas medidas são úteis nessas duas situações. Quando a pressão não é controlada com essas medidas, daí nós usamos os medicamentos associados a essas medidas. Hoje existe um número muito grande de medicamentos para tratar a hipertensão que são muito bem tolerados e fáceis de serem tomados. Então é muito simples controlar a pressão. Então, se a pessoa toma os medicamentos corretamente, ela tem a pressão sob controle. Controlada. E, inclusive, então, ela pode focar na sua vida em ter cuidados que ela possa, inclusive, ser livre dos medicamentos, como, por exemplo, diminuir o sal, fazer exercício físico. Existe essa possibilidade? Existe. Se a pessoa tem um nível não muito alto de pressão, muitas vezes você consegue controlar a pressão só com essas medidas chamadas não medicamentosas, sem remédio. Mudança de hábitos de vida, de estilo de vida. Então, doutor, o sal, ele tem um papel fundamental nessa questão, ele não deveria ser consumido pela pessoa que tem hipertensão. Na realidade, não é proibido comer sal. O problema está no excesso de sal. Habitualmente, nós comemos muito sal. O brasileiro come em torno de 12 a 13 gramas de sal por dia.
De modo geral, o mundo está comendo muito sal. O mundo ocidental come muito sal. Na realidade, a recomendação é para que se coma em torno de 5 gramas. 5 gramas, a diferença Então, é muito você veja grande, né, que doutor? é muita coisa. Não é? Então, na realidade, a gente tem que evitar o excesso. Se as pessoas reduzissem, que não fosse para 5, mas fosse para 7, 8, já é um benefício grande, entendeu? Não há necessidade de comer sem sal. Algumas situações, quando a pessoa tem doença renal, insuficiência cardíaca e tal, daí sim é importante reduzir mais a quantidade de sal, porque a pessoa pode inchar muito. Sim. Mas, de modo geral, o importante é evitar alimentos que tenham muito sal e evitar de colocar o sal na comida. Porque hoje em dia o sal ele se esconde em vários alimentos, né? A gente vai ler o rótulo, eu que trabalho com isso, sempre ensino meus coaches a lerem os seus rótulos de tudo. E o sal, ele está escondido, o sódio, ele está escondido em tudo. Até nos doces, né? Mas sabe, doutor, uma coisa que a gente vê muito na internet, muitas pessoas comentando, até as pessoas estão tomando água com sal hoje em dia. Existe até um mito de que para ir para academia, as pessoas estão fazendo água com sal e limão. Isso é um pouco de uma loucura, não? Isso não faz nenhum sentido, né? A gente deve evitar o excesso de sal. O ideal é não colocar sal na comida, principalmente na comida pronta, né? Porque existem pessoas que nem experimentam a comida, pegam o saleiro e enchem de sal. Sim. Quando a pessoa faz isso, ela está comendo em torno aí de 20 gramas de sal por dia. É uma quantidade muito grande. Então a gente precisa evitar os alimentos que tenham muito sal e evitar de acrescentar sal à comida. Com isso você vai reduzir a quantidade de sal e isso ajuda a baixar a pressão, tanto das pessoas que têm pressão alta quanto das pessoas que têm pressão normal. Né? E na realidade é importante a gente lembrar que o problema da ingestão do sal, de comer sal, está ligado a uma característica de cada uma das pessoas. Metade da população é o que a gente chama de sensível a sal. Então, se a pessoa come um pouco mais de sal, incha a perna, sobe a pressão, ela ganha peso. Então, essa pessoa não pode comer sal mesmo, quer dizer, não pode exagerar nada, precisa comer o mínimo de sal possível. E existem aquelas que são as chamadas de sal resistentes. Então, elas podem comer um pouco mais de sal, que a pressão não sobe, não incha, não ganha peso. Mas, de qualquer maneira, é bom que essas dois tipos de pessoas comam menos sal. Então, veja, é importante a gente lembrar que há necessidade de se evitar alimentos com muito sal e não acrescentar sal à comida pronta. Nós precisamos reduzir a quantidade de sal ingerida para poder controlar melhor a pressão. Doutor Décio, e o potássio, ele tem também um papel fundamental nessa questão, porque eles estão muito interconectados, né, o sódio e o potássio? Com certeza. Se o sal faz mal, o potássio faz bem. Né? Então é importante a gente lembrar. O potássio é muito benéfico para a saúde. O potássio abaixa a pressão, aumenta a sobrevida. As pessoas que comem mais potássio vivem mais. Muito obrigada, doutor Décio, pela entrevista de hoje e todas as informações muito benéficas para a nossa saúde. Fica a dica, pessoal, vamos cuidar da nossa qualidade de vida, diminuindo o sódio e incluindo mais potássio na nossa alimentação. Obrigada.